Olá, vamos à pergunta de hoje. O que são os 7 selos do Apocalipse? Bem, os 7 selos do Apocalipse estão em um livro selado na mão de Deus e esse livro vai ser aberto pelo Cordeiro. Cada um dos selos vai ser desatado e à medida que esses selos são desatados, eventos catastróficos estarão acontecendo aqui na Terra. Os 7 selos mostram o julgamento de Deus. Deus vai castigar a humanidade pelos seus pecados, mas vai recompensar aqueles que forem fiéis a Ele. Os eventos dos 7 selos, muitos deles são assustadores, mas sempre para o cristão, para o crente, há proteção do Senhor e segurança e esperança. Cada selo representa uma parte dos eventos do final dos tempos. Na visão de Apocalipse, capítulo 5, no versículo 1, João viu na mão direita de Deus um livro, um grande pergaminho enrolado, selado com 7 selos que ninguém podia quebrar. Antigamente, os selos eram usados para proteger os documentos. Ninguém conseguia ler o documento sem quebrar o selo. Como ninguém conseguia quebrar os selos daquele livro, ninguém conseguiria ler o livro. Apenas o Cordeiro, Jesus, poderia quebrar os selos e ler o livro. À medida que ele abria cada selo, coisas importantes aconteciam na terra e no céu. Os 4 primeiros selos foram abertos. Trouxeram sobre a terra 4 terríveis cavaleiros, montando respectivamente 4 cavalos que vieram sobre a terra na seguinte ordem: o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, que recebe poder e autoridade para vencer, lutando contra a humanidade, contra os princípios, contra as coisas de Deus. O anticristo é totalmente contrário a tudo que se chama Deus ou culto a Deus. O cavaleiro do cavalo vermelho, representando a guerra que virá sobre a terra, os homens matando-se uns aos outros. Terceiro cavaleiro do cavalo amarelo fala da fome, do cavalo preto, fala da fome e da carestia. Então, consequência da guerra, fome e carestia. O cavaleiro do cavalo preto, ele tem uma balança na mão e fala da carestia. E o cavaleiro do cavalo amarelo é a morte. Ele se chama morte e é seguido pelo inferno. E ele mata com a espada, com a fome, com a peste, com os animais da terra, 1/4 da população da terra. 1/4 da população é dizimada de uma maneira rápida com a atuação desse 4º cavaleiro. Então foram abertos os outros 3 selos. O 5º selo, quando foi aberto, João viu as almas de pessoas mortas por causa do Evangelho que estavam debaixo do altar. O altar era o lugar no templo onde se derramava o sangue dos sacrifícios. Essas pessoas tinham sacrificado as suas vidas por amor a Cristo. Então, elas estão ali debaixo do altar. O texto diz, Apocalipse 6, de 9 a 11, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Este é o 5º selo. O 6º selo, acontece terremoto e acontecimentos nos céus. Do verso 12 ao 17 de Apocalipse 6, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por um vento forte.
deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Este foi o sexto selo. Terremoto e abalo nos céus. Entre o sexto selo e o sétimo, há uma visão de pessoas fiéis a Deus sendo seladas e a proteção dessas pessoas. Vai falar dos 144 mil. O selo de Deus nas suas testas mostrava que pertenciam a Deus e tinham a sua proteção. Então, o sétimo selo é aberto e houve meia hora de silêncio no céu. 7 anjos receberam trombetas e um outro anjo colocou um incensário com as orações dos santos junto do altar. O anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve terremoto, trovões, relâmpagos e vozes com este sétimo selo. E então os 7 anjos que têm 7 trombetas se preparam para tocar. Estes são os 7 selos deste livro. Acontecimentos sobre a terra trazendo grandes catástrofes, como nunca aconteceu na história do nosso planeta. O Senhor, Ele nos mostra todas as coisas que hão de acontecer, mas Ele nos diz em todo tempo que Ele está conosco, que Ele protege os seus filhos, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele está conosco sempre. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena viver para a sua glória, vale a pena crer no Senhor e estar sustentado por sua palavra. Que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, confie no Senhor e vamos aguardar com alegria o grande dia em que seremos arrebatados à sua presença e o glorificaremos eternamente. Esta é a nossa fé e a apoteose dela é este encontro glorioso com o Senhor. Que Deus te abençoe.